todos, muito obrigado pela vossa presença. Hoje cabe-me o incontornável prazer de apresentar alguém que há uns tempos esta parte eu não conhecia, mas que desde então tem, de alguma forma, alimentado o ilusório, a criança que existe um pouco dentro de todos nós. Assim, é com imenso prazer, e na ausência da doutora Margarida, me deixou ficar um texto enormíssimo que, meia culpa, eu não decorei, mas não preciso, porque é de facto com muito orgulho e admiração que eu vou apresentar um homem, que é o João Correia, que eu não tinha o prazer de conhecer até há instantes, mas que fiquei deliciado com a história de vida dele e depois mais tarde com a obra. Eu acho que só o título da obra literária que ele escreve é no mínimo inusitado. É difícil de conjugar sex, sharks and rock and roll. Eu gosto de três coisas, pronto, eventualmente é um problema meu, mas efetivamente, se outros fatores de atração não houvessem, só isto já por si só iria aguçar a minha curiosidade. Assim, com o grave prazer de, em nome da família Cepaz, desejar as boas-vindas ao João, o meu nosso muito obrigado. Espero que esta seja, enfim, um recomeço ou reinício de um conjunto de trocas e impressões que nós vamos ter, sempre possível, à sexta-feira, partilhando, no intuito não de alguma forma tirar proveito, sob qualquer forma, mas sim possibilitar, sobretudo aos mais novos, trilhar o caminho das pedras. Ou seja, há muitos anos atrás, uma instituição carregada de pergaminhos e com um património muito interessante, mas às vezes esquecido ou, enfim, por circunstâncias várias, ignorado, era acima de tudo um polo de atração que permitia aos recém-licenciados terem um ponto de apoio para todo um conjunto de pessoas de várias sensibilidades, várias áreas e com várias experiências, trilharem aquilo que eu chamo o caminho das pedras. Ou seja, eu acabei agora a biologia, é mentira, e pronto, tinha a mente plena de dogmas, teoremas, conhecimentos, e muitas vezes tinha dificuldade em aplicá-los e ver a sua, digamos, de alguma forma, o mundo real, como é que iria receber aquele contributo que eu gostaria de dar na altura. Quando nós chegávamos ao Cepaz, tínhamos um conjunto de colegas mais velhos que, de facto, faziam uma triagem e que me ajudavam, de facto, a colocar em prática todo esse conjunto de coisas. É, pois, essa a intenção das palestras à sexta-feira. É com imenso orgulho e enorme prazer que eu vos apresento o nosso brilhante palestrante de hoje, João Correia, que, muito melhor comunicador que eu, vai certamente alegrar as nossas noites, atuais e futuras, uma vez que isto está a ser gravado. João, muito obrigado. Força, a palavra é sua. Vamos a isso. Muito bem. Bom, epá, um tipo não... até fica assim sem jeito, não é? Não, olha. A doutora Margarida deve estar a olhar e a dizer assim, aquele maroto vai empregar uma partida, não vai ser digno, porque ela faria melhor que eu, de certeza. Se me dão licença, eu vou ali fora bem já, está bem? Claro que sim. Muito bem. Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Este é um sítio muito especial. Creio que é a terceira palestra. Já contei a história da minha vida, já falei da Flying Sharks, de mergulho, não sei o quê. Hoje vou-vos falar principalmente de tubarões, mas julgo que já ali em conversa com o Carlos, julgo que haverá uma outra noite em que vou novamente contar-vos a história da minha vida, até porque, entretanto, passaram para aí 10 anos desde a última vez que cá estive e tenho umas aventuras mais recentes a partilhar convosco. Bom, hoje vamos então falar de tubarões. Eu venho com muitos bonés, como podem ver ali. Vou começar ali pelo de cima, a APES, a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios, porque somos génios de marketing e, em vez de sermos a Associação Tubarão, achámos que a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios é uma coisa que fica no ouvido logo à primeira e, portanto, corre muito melhor. Mas é uma associação que comecei com mais uma dúzia de malucos em 97, em janeiro. Mais ou menos a área em que todos nos movemos. Ali o Shark Specialist Group faz parte da famosa IUCN, a International Union for the Conservation of Nature, portanto um organismo que se dedica à conservação da natureza. Há o grupo dos rinocerontes, o grupo dos elefantes, o grupo das girafas, há o grupo dos tubarões e, enfim, tenho o privilégio de fazer parte deste grupo já há muitos anos. Fazemos avaliação de stocks e um monte de coisas para proteger os tubarões. Ali no Técnico de Leiria, onde dou aula já desde 2005, de Biologia Marinha, o grupo de investigação marinha, de que o Politécnico faz parte. A Flying Sharks, que é aqui a minha camisa hoje, a empresa que comecei em 2006, depois de muitos anos de oceanário, a comprar a bicharada.
passei para o outro lado e agora vendo bicharada. E o nosso serviço de transporte de tubarões, raias e outros peixes, e pinhos do mar, e estrelas, e ouriços, e coisas assim pequeninas. Algas, vendemos muitas algas, porque, pequena parte, algumas algas são muito ricas em bromofórmio, que, por sua vez, quando incluído em rações para bovinos, diminui a quantidade de metano que eles emitem para a atmosfera e pronto, é uma das atividades a que nos dedicamos, é vender algas para tentar, enfim, de alguma forma ajudar as alterações climáticas ou impedir que sejam tão graves. Finalmente, ali a Loving the Planet é uma organização criada pelo estimado Eduardo Rego já há uns 5 ou 6 anos. Aqui a fantástica Sabrina, que trabalha comigo na Flying Sharks, faz parte da Loving the Planet também. Tivemos uma jantarada com o Eduardo Rego há 3 dias, na terça-feira passada. Estamos aí a preparar uma campanha de lançamento bombástica. O nome eventualmente não vos diz nada, mas se ouvissem a voz do Eduardo Rego, iam conhecê-lo imediatamente. É o senhor que dá a voz ao BBC Vida Selvagem, aos domingos. Portanto, é aquela voz muito icónica e muito carismática. E é também uma pessoa com um coração do tamanho do mundo, que está empenhado em salvar o planeta dos disparates que andamos a fazer. E quando ele me fez o convite para abraçar esta causa, não havia como dizer que não. E cá estamos. Bom, esta apresentação chama-se Tubarões em Perigo, Sharks in Danger. Foi preparada originalmente ali pelo Shark Specialist Group, já há muitos, muitos anos. Entretanto, levou aqui uma volta valente ao longo dos anos. Tudo isto começou pai, há 20 e tal anos, numa altura em que, quando se falava em tubarões, era mais ou menos, pensava-se em termos científicos e tal. Temos os tubarões, temos as raias ali em baixo, temos ali as quimeras, mas tudo isto era assim uma coisa um bocado desconhecida. A malta pensava logo ataques de tubarões, em dentadas, em quantos pontos é que o gajo levou. Portanto, esta era mais ou menos a imagem dos tubarões há 20 e tal anos. Hoje em dia, como sabem, essa imagem é muito diferente, e ainda bem, muito graças à comunidade de mergulho. Há montes de vídeos nas redes sociais de malta a mergulhar com tubarões, com e sem jaula. A malta a meter as mãos no nariz de tubarões brancos, a malta a virar tubarões tigres de pernas para o ar, porque eles entram em imobilidade tónica e desmaiam. Portanto, há coisas que nós vemos hoje, que há 20 anos, quando se começou a falar disto, era absolutamente impensável, jamais. Mas isto tem levado uma volta grande e é sobre isto que vamos falar. Bom, quando eu digo tubarões, em boa verdade estou a ser injusto, estou a ser fuleiro, porque o que eu devia dizer mesmo era tubarões, raias e quimeras. Mas pronto, uma questão para simplificar a coisa, quando eu digo tubarões, estou a falar desta história toda. Normalmente o que eu faço, quando vou a escolas e tenho assim um público pequenino, como aquele amigo ali, digo sempre, pá, o que distingue os tubarões para fazerem assim no nariz, para perceberem o que é a cartilagem, e depois peço-lhes para fazerem assim toque, 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 para perceberem o que é o osso. Mas, para além disso, temos também características reprodutivas, de que já vou falar daqui um bocadinho, e vão ver que os tubarões, apesar de serem peixes, em termos reprodutivos, mais parecem mamíferos, como nós. E isso tem implicações profundas em termos de exploração e em termos de pesca, e é por isso que estes bichos estão à rasca, por causa da sobrepesca e muitos outros problemas. Falando nas quimeras, que eu sei que é assim um bicho meio bizarro, a maior parte das pessoas não sabe muito bem do que eu estou a falar, aqui está uma fotografia de uma fabulástica quimera, Hydrolapis colliei. Já agora, peço desculpa, eu de vez em quando vou fazer um bocado de publicidade ao oceanário, é só porque, enfim, é um sítio onde trabalhei durante muitos anos, fiz o arranque do oceanário e, curiosamente, vai celebrar 25 anos na próxima segunda-feira, no dia 22 de maio. Portanto, não se aborreçam comigo se eu fizer um bocado de publicidade. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se forem ao oceanário, na Galeria do Pacífico, portanto, naquele piso inferior que tem os tanques mais pequeninos, na parte do Pacífico há um tanque assim muito escuro que tem uns caranguejos gigantes que vieram do Japão e tem algumas quimeras, exatamente desta espécie. Curiosamente, fui eu que as trouxe em dezembro de 2000. Vieram de Vancouver. Se olharem com atenção para esse tanque, vão ver que por trás há assim umas aberturas de esquimas, portanto, umas aberturas por onde a água escapa à superfície para ser filtrada e não sei o quê.
e vão ver, quase de certeza, umas estruturas bizarras, assim, umas cápsulas, que são os ovos destas quimeras, que se reproduzem a toda a hora lá no oceanário. Portanto, quando forem lá, olhem com atenção, que quase de certeza que vão ver essas estruturas. Ora bem, esta apresentação tem mais ou menos, tem duas partes. A primeira, vou-vos apresentar aqui meia dúzia de espécies de tubarões, vamos ver se elas existem na nossa costa ou não. É claro, isto falando assim com uma malta de mergulho, isto para vocês é mato, portanto não vão acertar nas perguntas todas, isto dá um bocado mais pica quando eu vou tipo a escolas, em que basicamente toda a gente diz não, nem pensar, isso não existe cá, pois, nem pensar, mas vocês vão acertar. Mas tudo bem. Depois temos uma segunda parte, mais dramática, que é então a exploração propriamente dita que os bichos têm sido sujeitos e, já agora, para também terminarmos num tom positivo, o que é que nós podemos fazer? Como cidadãos comuns, o que é que se pode fazer para ajudar os bichos? Ora bem, então começamos aqui com uma fotografia muito velhinha, de 1995, tirada ali pelo meu amigo Tim Calver. Não vos vou dizer onde é que esta fotografia foi tirada, mas vou-vos dizer que isto é um tubarão de Recife das Caraíbas, ou o Caribbean Reef Shark, um Carcarrinhos perezi, e começo já por perguntar, tal como tinha prometido, então e tal, e isto é bicho que existe nas nossas águas, ou sim ou não? Quem é que manda aí um palpite? Não, mas os carcarrinhos, sim. Este não, de facto. Há alguns carcarrinhos, alguns bichos dessa família nos Açores, ocasionalmente aparecem. Esta espécie especificamente, não. Esta fotografia foi tirada nas Bahamas. Estava eu lá a fazer o meu estágio para a licenciatura e depois voltei lá para o mestrado. Não sei se estão a ver ali o meu equipamento de mergulho super sexy. Tinha ali umas barbatanas muito grandes que me roíam os calcanhares e isto foi a forma engenhosa que eu encontrei para me poupar. Não sei se estão a ver ali em cima também a tetravó da GoPro, que é uma maquineta de plástico da Kodak, que um gajo rodava assim a ceninha e clac, tirava a fotografia, depois entregava numa loja da Kodak e ia passar uns dias buscar um envelopezito com 36 fotografias. Como aquilo era super sensível e a malta gosta de fazer umas apneias, ora, eu e os meus colegas gostávamos de ter o rolo sempre pronto para tirar aquela fotografia capa de National Geographic, não é? Portanto, a malta rodava logo e estava pronto. Mas depois bastava fazer uma apneia que a própria pressão da água, plá, fazia aquilo disparar. Portanto, quando vinha o envelope com as 36 fotografias, metade era azul, era areia, era o bolso dos calções onde tínhamos a máquina, enfim, só disparados. Já agora só mais um detalhe ali na t-shirt. A malta às vezes pensa, epá, isso se calhar estava fria, por isso que o gajo, coitadinho, ia mergulhar a t-shirt. Não, não era. Esta água estava para aí a 26, 27 graus, mas estava lá numa ilha remota, ao pé de Miami, a fazer o estágio, e não havia água doce. Zero, nada. Havia um dessalinizador que dava alguma água doce, pouquinha, que era para beber, tinha que se pôr assim um pó, que aquilo tinha um sabor horrível, punhamos assim o equivalente ao nosso alça, não é? E para fazer assim umas sopas e tal. Mas, e então, lavar roupa era assim. Íamos com a t-shirt para dentro de água, pronto. A grande vantagem de se lavar a roupa desta forma é que quando aquilo secava, não é? A água salgada, a t-shirt ficava assim tesa que nem um carapau e um gajo guardava as t-shirts tipo póster assim em pé junto à parede e era só escolher qual é que íamos usar no dia a seguir. Espera lá. Bom, então vamos lá. Então e este amigo? Alguém sabe que espécie é esta? Já ouvi, sim senhor, é um maco, um anequim, sim senhor, e existe nas nossas águas. Boa, pois lá está, pronto, vocês não dão luta. Assim não tem graça. Muito bem, exatamente. Este bicho é curiosamente muito abundante nas águas, quer continentais, quer dos Açores. A malta que faz aquele mergulho, aquele shark dive com o nosso amigo Norberto, a partir do Faial. O pessoal vai ao Banco do Condor e é tintureiras de tubarões azuis que nunca mais acabam e de vez em quando aparece um bicho destes que curiosamente tem este ar super agressivo, não é? E isto é um torpedo, isto é um bicho da família Lamnida, mesmo a família do tubarão branco. Eles são muito parecidos. A principal diferença, e já vou falar um bocadinho mais disso, está nos dentes. Este bicho tem dentes que espetam, ok? E os tubarões brancos têm uns dentes triangulares que cortam. Parecendo que não, é uma diferença grande. O tubarão branco, com os dentes grandes que cortam, atira-se a presas maiores do que a boca dele. Portanto, atira-se a um leão marinho, atira-se a outro tubarão grandão e manda uma dentada, abana-se um bocado e arranca assim uma meia-lua, de uma prancha de surf, por exemplo, uma coisa dessas.
Este bicho não. Este bicho atira-se a presas do tamanho da boca dele e abana-se ali um bocado, só para orientar a presa e engole aquela presa inteira. Portanto, apesar de ter este ar super agressivo, há pouquíssimos registros de incidentes entre seres humanos e anequins. É raríssimo, raríssimo mesmo, porque isto é um bicho que lá está, só se atira a qualquer coisa que lhe entre na boca. Portanto, se o tipo for um atum pequenino, uma lula, uma faneca, uma coisa dessas, dá-lhe chá. Mas nós, grandões, à partida, estamos salvos. Ora, falando da fabulástica tintureira, cá está uma, fotografada exatamente no sítio que eu vos estava a dizer, no Banco do Condor, nos Açores, do fantástico Nuno Vasco Rodrigues, que foi meu aluno na Escola de Tecnologia do Mar, lá em Peniche. Trabalhou comigo na Flying Sharks durante muitos anos. Trabalhou no Oceanário também. Hoje em dia o Nuno, sugiro fortemente seguirem a página dele. Julgo que foi orador nas Dive Talks do ano passado. É uma máquina do caraças. O site dele, nunovascorodrigues.com, Conservation Photography, portanto ele é um fotógrafo sublime, muito virado para a conservação e aconselho-vos vivamente a seguir o trabalho dele. Esta fotografia está lindíssima. O Nuno teve, inclusivamente, a amabilidade de me oferecer esta fotografia assim em grandão para os meus 50 anos, o ano passado. Está na sala da minha casa, assim, numa moldura bonita. E é excelente, não só pela qualidade, mas também porque tem ali os nossos amigos peixes-piloto e dá para contar a história dos peixes-piloto, que andam muitas vezes atrás dos tubarões, e por dois motivos. É chamada simbiose, não é? Portanto, o bicho vai comendo parasitas e restos de comida e não sei o quê, ali da pele dos tubarões, o que é vantajoso para eles e também para a tintureira, e ao mesmo tempo tem também proteção, porque ninguém se mete com os peixes-piloto, não é? Já agora só um pequeno à parte, uma história curiosa. Na minha empresa, na Flying Sharks, já capturámos muitos peixes-piloto, já entregámos a vários aquários, nomeadamente em França, na Holanda, etc. E foi precisamente foi no final de 2013. Até, espanto dos espantos, entregámos os peixes-piloto, que foi uma operação magnífica de 5 dias de mar, desde a horta até Leixões, e depois mais 8 dias por terra num caminhão a entregar peixe-piloto. Não morreu um único bicho, uma coisa absolutamente fantástica, mas, curiosamente, ao entregá-los em aquários, eram colocados nos tanques e começavam, sim senhor, a nadar atrás dos tubarões, mas depois os tubarões comiam-os. O que só mostra que o ambiente controlado de cativeiro não é bem igual ao natural. Foi uma surpresa para toda a gente, uma surpresa cara, principalmente para os clientes, mas, enfim, infeliz. Bom, agora, temos aqui o nosso amigo... não vou dizer ainda o nome, porque senão se eu disser o nome, sabem logo responder. Alguém sabe que bicho é este? Carla Frias estava aí em... Claro. Diz. É o cookie cutter. Aí está, exatamente. É o nosso amigo Cookie Cutter Shark. Então, e existe nas nossas águas? Sim, não. Este não. Este, de facto, não. E eu agora digo-vos o nome científico dele e vão já perceber onde é a zona preferencial dele. É o Existius brasiliensis. Existius brasiliensis, portanto, muito abundante em águas do Brasil. É um bicho com uma história interessante para contar. Ali a zona a foz do Rio da Prata, durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, ali entre Buenos Aires, Montevideo e tal. Foi uma zona muito intensa durante a Segunda Guerra Mundial. Normalmente nunca nos lembramos dessa parte do mundo. Pensamos sempre no dia D, na Normandia, no Norte da África, os Blitzkrieg, Polónia, não sei o quê, Japão, Pearl Harbor. Pronto, está ali meio de Londres, toda a partida e tal. Raramente nos lembramos ali do Atlântico Sul, mas é uma zona que foi muito intensa. Muito tráfego, muitos submarinos alemães, muito tráfego de aliados e muitos torpedos e uma zona dramática. Este bicho, como qualquer tubarão, é atraído por tudo que seja estranho na água, vibrações, cheiros, alterações de pressão, alterações eletromagnéticas, qualquer coisa, tudo que seja estranho, o bicho vai logo lá ver o que é que se passa. Ora, naturalmente, com um charuto, com um motor a gasóleo naquela altura, a fazer... Este bicho, naturalmente, ia logo explorar. Tradicionalmente, mandava umas dentadas. Na parte metálica, partia os dentes, pronto. Mas nas partes de borracha, plásticas, etc., conseguia fincar nos dentes. Ora, essas partes são os olhos do submarino, os sonares, essa coisa toda. Portanto, esta conversa toda para contar que um bicho do tamanho de um sapato ainda afundou uns submarinos nazis em plena Segunda Guerra Mundial. É uma história gira, porque os nazis não dão já tanta graça. Principalmente os que estavam dentro dos submarinos. Mas, enfim. Outra piadola de mau gosto que eu nunca resisto a fazer.
particularmente quando estou a falar assim para um público de liceu, é a piadola dos dentes, porque isto é um bicho com uma mandíbula inferior, com uma dentola enorme, como podem ver. Isto é o equivalente a se fossem do nosso tamanho, portanto a mandíbula inferior seria assim do tamanho de uma caixa de pastilhas ou de uma caixa de sementes, o que seria perigosíssimo para a malta que vai para trás do ginásio para as beijocas. Portanto, isto, assim, para um clima de liceu, é sempre uma grande risada. Mas aí, todos para o hospital. Bom, ok. Isto é fácil. Toda a gente sabe, pronto, nem vale a pena perguntar. Aquele amigo sabe também. Não sabes quanto aí. Qual é? Tubarão-baleia. Espetacular. Exatamente, é isso mesmo. Ele até fez tipo, mas quem é que não sabe isso? Exatamente. Tal e qual. Um tubarão-baleia, muito bem. Então, e este bicho? Existe nas nossas águas ou não? Sim, muito bem. Sim, senhor. Muito bem. Antigamente aparecia só nos Açores, particularmente ali ao largo de Santa Maria. Agora já se começa a ver noutros lados, no Faial, no Pico, já na Terceira, já vai aparecer também, portanto ali no Grupo Central. Mas há 2007, portanto há uns anos valentes, curiosamente os nossos amigos da Tunipex, aquela armação que apanha atum lá embaixo em Olhão, com quem eu trabalho há muitos anos, desde os tempos do Oceanário, apareceu. O alien, personagem dos filmes, foi inspirado nesses bichos. Esse bicho está nas emendas dos restaurantes do Algarve, agora. É um bicho que eu comi na Flórida, quando lá estive a fazer o estágio. Era mato, portanto aquilo apanhava-se assim à cara facilmente. Não havia em Portugal de todo. E agora, durante o verão, tipo, vai a Quarteira, vai a Olhão, vai a Tavira e pode comer uma bela posta de dourado. Lá está, graças às alterações climáticas. Enfim. Bom, então este bicho? Este também é fácil. Mas tem aqui Conta aí, amigo. O tubarão-martelo. Exatamente, tal e qual. Ora, há 9 espécies de tubarão-martelo, 9. A maior de todas é o Sphyrna mocarn, que é o Great Hammerhead, portanto é o martelo gigante que não existe nas nossas águas. O mais pequenino é o Sphyrna tibur. Os americanos chamam-lhe o bonnet head, que tem assim a cabeça meio arredondada, que é um bicho que não fica maior do que isto. Conheço esses muito bem dos meus tempos de oceanário. Comprei 9 que entraram no tanque central. Hoje em dia, se forem lá, já não os vão ver. Porque ao longo de 98, 99, as garopas grandes foram tratando da saúde de um. Um deles foi particularmente espetacular, porque aquela garopa grande, a Epinéphilos lanceolatus, que veio da Austrália, uma Queensland Groper, assim, um bicho que agora terá os seus 300 kg, na altura teria uns quase 200, pumba, abocanhou um pela cabeça, e depois andou a passear com ele pelo tanque todo, enquanto que a cauda assim e sangue a sair e tal. Portanto, foi assim, toda a gente aos berros e garopa com um charuto na boca. Portanto, foi assim um momento dramático. Este bico, em inglês, é o Smooth Hammerhead, portanto, o tubarão-martelo, enfim, liso, suave, como quiserem chamar, é o Sphyrna zigaena. Esta fotografia foi tirada no aquário de Porto Pim, na Horta, que é a nossa sede operacional da Flying Sharks. Não vos vou esconder que andámos a investir um bocado nestes bichos durante ali o verão de 2015, 16, porque isto, também não vos vou mentir, que isto é um bicho que a pessoa vende por um valor significativo. Mas este bicho, ao contrário dos outros martelos, que se vêem em aquários, que há várias espécies, não se adapta nada bem. E para já tem aquela cabeça muito difícil. O bicho assusta-se, manda uma cabeçada na parede do aquário, já está. Com aqueles olhos ali de lado, é logo um problemaço. E depois, esta espécie em particular, nada assim um bocado, como ele está ali, mais ou menos tranquilamente, mas passado umas horas começa assim a adornar, a nadar meio de lado e perdemos um ou dois e depois, a dada altura, começámos a libertá-los todos e não investimos mais, porque estávamos a castigar os bichos
sem necessidade nenhuma, e desistimos. Não é uma palavra que eu use com frequência, é raro até, mas achámos que de facto não valia o sacrifício de continuar a trabalhar com eles, com muita pena nossa. Ora bem, então e este amigo? Quem é que manda aí um palpite? O que é que será isto? Isto não é fácil, porque este tem assim aquela pinta muito normal. Peço desculpa, de vez em quando tenho que ir aqui limpar o pingo. O meu pequenino de 3 anos pegou uma constipação. Quem é que manda aí um palpite? Bom, Zambesi. podia ser. O Carcarrinhos Leucas, o Boluchar. Podia ser. Mas não, este amigo é o que nos Açores chamam o cação. Nós aqui no continente chamamos cação a outra coisa. Portanto, o cação, aqui do continente, da sopa de cação alentejana, é o mostelos. Portanto, é um bicho mais pequenino, parece um malhado, exatamente. Não vou dizer que parece uma pata roxa, mas é um bicho mais pequenino, que anda assim junto ao fundo e tal. Nos Açores chamam este bicho, o cação, é o galeorrinos, galeus, naquele livro do Sanches, uma publicação famosa, de 1986, do Whitman, que é basicamente um catálogo dos tubarões e raias da nossa costa. O nome vulgar dele é o Perna de Moça, mas muito honestamente, eu nunca ouvi esse nome para além daquele livro, para ser sincero. Não, nas denominações comerciais é o que é um dos nomes Sim, verdade. autorizados para comercializar. Verdade. É um bicho que aqui no continente é raríssimo. Nos Açores é mais ou menos abundante e já vendemos alguns. Nós temos a sorte de os conseguir capturar até muito pequeninos, portanto, e o transporte é muito fácil, adaptam-se muito bem a condições de cativeiro. Uns colegas nossos da Dinamarca. Do mar do Chile é a móbula tarapacana, fotografada pelo nosso amigo Manuel Dias. Manuel, agora só não me lembro do apelido, mas acho que é Manuel Dias. Fotografada pelo Manuel no Banco Princesa Alice, portanto, também a outra passeata imperdível quando se vai aos Açores ou ao Faial. Portanto, uma saída lá com o nosso amigo Norberto. Portanto, Banco do Condor para as tintureiras e os anquins. Banco Princesa Alice para as Jamaicas. Há uma população lá mais ou menos residente, que anda lá praticamente o ano inteiro. E lá está ele, para outro bicho absolutamente espetacular. Ora bem, agora temos aqui um complicado. Quem é que manda aí um palpite do que é que será esta coisa? Eu até me vou aproximar aqui para descodificar isto. Quem é que manda aí? Já ouvi alguém dizer Angel Shark? Não está mal pensado. É próximo. Muito bem. Próximo. É por aí. Ora bem, isto é o que os australianos chamam um wobbegong shark. Não tem tradução. Não tem assim uma palavra aborígene, não sei o quê. Mas é um bicho super bizarro. Reparem, temos ali de facto a primeira barbatana dorsal, a segunda barbatana dorsal, a cauda vai ali para trás. Isto é basicamente a cabeça, que é assim uma complicação. Imaginem, é tipo um tambúrio, não é? Isto é aquele bicho que está ali parado no fundo, é muito bem camuflado. Esta fotografia, no fundo, é para mostrar isso, é o extraordinário poder de camuflagem. A maior parte das pessoas, dos mergulhadores, passaria por aqui e nem dava por nada. Este bicho, tal como o tamboril, tal como os squatinos, os angel sharks, os tubarões-anjos, tem uma particularidade. Alimentam-se assim num flash. E muitas vezes as pessoas pensam que eles saltam em cima da comida, mas não. É diferente. Eles abrem a boca de uma forma tão espetacularmente rápida que aquilo exatamente sugam. É isso mesmo. É o Rectolobus, não é? Como? Não é o Rectolobus o nome científico. É capaz. Este é da ordem Orectolobiformes, mas já. Boa. Este amigo, basicamente, quando passam uns caranguejos, uns camarões, qualquer coisa ali à frente e tal, o bicho abre assim a boca de repente e aquilo cria ali uma depressão que, pronto, o bicho apaga-se a luz de repente e
cocô do bicho, se apercebe, está no estômago, a ser do bicho. Pronto. Ora bem, este é fácil, quem é que manda aí um palpite? Raia pintada. Espetacular! Este amigo muito bem. Leva-se o prémio. Muito bom. É isso mesmo. Raia pintada, raia de pintas azuis, muito bem simpático. Mais um bocadinho de publicidade ao oceanário. Se forem ao Habitat Índico, vão ver muitas raias destas e vão ver inclusivamente raias destas pequeninas, nascidas lá no normalmente está enterrado na areia, só assim com os olhinhos de fora, está à espera de alguma presa e aquilo é absolutamente só de defesa. Fica aqui uma dica para vós, mergulhadores e malta que gosta de ir à praia, que serve quer para estas raias, quer para peixes de aranha, por exemplo. Portanto, quando vamos a uma praia, seja na nossa costa, que tem os peixes de aranha, seja umas férias nas Caraíbas, nas Maldivas, onde sabemos que há stingrays, onde há raias destas. 2 truques. Primeiro é o que os americanos chamam shuffle your feet. Portanto, é arrastar os pés. Portanto, andamos tipo assim, a arrastar os pés, ok? Porque dentro da água, como sabem, o som propaga-se muito bem, melhor do que no ar. E se experimentarem um dia, pedir a alguém para fazer isto e estar com os ouvidos dentro da água, isto é ensurdecedor, é tipo é assim uma coisa mesmo violenta. Portanto, isto assusta a bicharada toda. Portanto, se forem a uma praia com peixe-aranha, ou com raias destas, esta técnica é a melhor para evitar um acidente. Porque, naturalmente, se um tipo andar assim, está mesmo a petiçaria. Não é? Portanto, é só uma questão de tempo até pôr o pé mesmo em cima do bicho errado. Segunda dica. Suponhamos que acontece o pior. Espera, não quero aqui estragar o cabo. Tipo, estou a fazer um efeito sonoro que arraia o cabo. Espetacular. Muito bem. Muito obrigado. Boa. E às tantas, vêm estão de volta no barco, tira a garrafa, não sei o quê, e está um turista italiano, mamma mia, não sei o quê, com sangue no calcanhar, e percebe-se que o tipo foi picado por uma raia. Pânico absoluto, toda a gente, coitado, temos que chamar a guarda costeira, pode ir. E vocês salvam o dia, e dizem, não, calma aí, porque eu estive no spa e teve lá um caixa de óculos que explicou como é que isto se resolve. Esperem lá, falam para o cozinheiro do bar, pedem para aquecer uma panela de água o mais quente possível, mas já agora também não vamos queimar o senhor, que já está suficientemente lixado com a picadela de vaca. E vão pedir-lhe para pôr o prosciutto, não é? Que é o presunto, dentro da panela de água. E a dor vai imediatamente começar a passar. Porquê? Quando a pessoa é picada, tem dor de duas fontes. Tem a dor mecânica, não é? Pronto, uma cena que espetou, que é doloroso. Mas tem também a dor química, a toxina, o veneno que esta história injeta, que é profundamente doloroso. Já tive esta infelicidade aqui na mão, lá no oceanário. Aquilo provoca assim uma contração muscular absolutamente horrível, que a pessoa tem a sensação que tem aquela zona num torno a apertar até esmagar os ossos. Ora, as toxinas são proteicas, são proteínas. E, como todas as proteínas, desnaturam-se com temperaturas altas, ou seja, destroem-se, perdem as suas propriedades. Portanto, temperatura elevada faz a proteína deixar de trabalhar. Pronto. E funcionou no oceanário. Quando aquilo me aconteceu, cheguei à casa de banho, a água mais quente que aguentei e alívio imediato. Quando cheguei ao hospital, porque pronto, aquilo não passava nem por nada, deram uns saquinhos de gelo. Não, porque eu precisava mesmo era de um micro-ondas. O gelo não vai ajudar muito. Enfim, precisa de pôr a mão no forno. Mas pronto, portanto, fica a dica. Já agora um detalhe para o peixe-aranha e essas coisas todas. Não havendo um cozinheiro que possa aquecer uma panela de água, o que é que nós temos quentinho, sempre ali pronto? Aí está. Pronto. Em qualquer lado. Tal e qual. Portanto, numa urgência, se ali está alívio imediato, é só beber água com fartura e vem ali a 37 graus, que é do melhor. Muito bem. Ora bem,
esta fotografia absolutamente extraordinária, digna de capa de National Geographic. Que bicho é que será este? Isso é o nosso bonitinho para Cacaí. Está um tubarão branco, muito bem. É isso. Aí está, muito bem, muito bem. Esta foi tirada por mim, na África do Sul, dentro de uma jaula. Fiz isto em 2001 e em 2012 numa conferência. Mas eu não vou-vos poupar a esta tragédia fotográfica e vou-vos mostrar o mesmo bicho tirado pelo Nuno Vasco Rodrigues, que estava ao meu lado, que fomos os dois a esta conferência. Pronto. Aqui se vê a diferença entre um fotógrafo e alguém que tem uma máquina. Que são duas coisas completamente diferentes. Isso é bom para o curso de fotografia. Cá está. Ora, cá está o fantástico Cacaí do Tubarão Branco. Gosto mais da primeira. Anterior, por acaso, até tem mais Por acaso- mistério do que este. Eu gosto Mas mais. isto, eu Sim. concordo. Também. Eu Eu, concordo que Esta tem mais o infinitamente- tubarão branco ali. É mais Exatamente. misteriosa. Esta tem mais de John Williams. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Enfim, esta tirada lá está. Não foi com uma daquelas coisinhas. Já tinha uma maquineta tipo. Não era a tetravó da GoPro, era tipo a tia da GoPro. Foi um bocadinho antes. Mas, enfim, foi o que se arranjou. Mas o Nuno com o equipamento bem mais à sério. Pronto, isto foi uma passeata do caraças, muito divertida. E toca a dar. Falando em... e já agora, e tubarão branco? Existe nas nossas águas? Claro. Mas é raríssimo, raríssimo. Há muito poucos registros fidedignos. Sabemos que nos Açores, sim senhor, já foram... Aliás, reza até o mito de que o maior tubarão branco de todos os tempos foi capturado precisamente nos Açores, um bicho com 7 metros e tal, assim, uma coisa alucinante. Mas honestamente, há pouca informação fidedigna sobre isso. Reza também a história que há uma população residente no Adriático, ok, ali, portanto, Itália, Croácia, não sei o quê, mas ninguém vê nenhum desses bichos há décadas, portanto é mesmo só história, não há registros fotográficos, não há nada, mas enfim, muito bem. Ora bem, falando em tubarão branco, voltamos àquela história de que eu falei no início. Ali à volta temos a queixada de Anequim, e dá para ver aqui muito bem os dentes completamente diferentes dos dentes do tubarão branco, que são aqueles dois brancos que vêm ali no meio. Portanto, o tubarão branco, os tais dentes triangulares, serrilhados, desenhados para cortar um bocado de carne, portanto, morder uma coisa grande e arrancar assim uma meia lua daquilo. E o tubarão anequim não consegue cortar, quer dizer, corta com enormíssima dificuldade. Portanto, abocanha e engole inteiro. Ora, portanto, olhando para a dentição, conseguimos perceber mais ou menos o que é que os bichos comem, o que é interessante. Então, e aquele objeto ali triangular, preto, ali no meio da fotografia? Aqui também não, toda a gente sabe, mas pronto. Quem é que mandei o palpite? Estou a olhar para aquele ali, principalmente. Portanto, já ouvi, certo, já ouvi, está corretíssimo. Muito bem. É o nosso amigo dente de Carcharodon megalodon. Muito bem. Ora, estima-se que seja o tetravô do tubarão branco. Já agora, porquê que não há fósseis de tubarões? Temos fósseis de tiranossauros, temos fósseis dessa história toda, de tantas espécies de dinossauros. Os dentes são a única parte óssea. Exato. Tal e qual. A cartilagem desaparece antes sequer. Podes Sim, repetir ao Pedro, não ouvi daqui. Os dentes são a única parte óssea. Tal e qual. Tal e E qual. o osso é que faz o fóssil. Exatamente. Corretíssimo. Inteligentes. Portanto, a cartilagem degrada-se toda, bactérias, vírus, fungos, tudo aquilo é comido, não resiste o teste do tempo, mas os ossos, que neste caso são mesmo só os tubarões, duram milhões de anos. Ora bem, este bicho, ninguém sabe muito bem que tamanho teria, mas a malta faz umas contas e pensa, ora bem, se um tubarão branco tem dentola deste tamanho, é bicho para 6 metros, assim um adulto grandão. Ora, um dentão deste tamanho, num tamanho de um telemóvel, estamos a falar assim de um bicho, uma carruagem de autocarro, provavelmente, ou de comboio. É uma carruagem de comboio ou de metro. O que me leva sempre a fazer uma piadola igualmente triste, que é, fica assim explicado porque é que o homem das cavernas não ia à praia. Ok? Que é uma piada para além de estúpida. Porquê é que esta piada é polémica? Porque é mesmo polémica. As datas não se cruzam. Tal e qual acaba frias. Exatamente, porque este bicho desapareceu há 4 milhões de anos, ainda não havia a espécie humana, portanto,
É giro imaginar um cromagnon com uma geleira, com umas sagres e um melão lá dentro, para ir ali à Fonte da Telha e a ver uma barbatana dorsal do tamanho desta sala. É engraçado imaginar isso, mas não. É um cenário que só aconteceu na nossa cabeça, na realidade. Ou nos filmes, daqueles Está séries igual. BLC. Tal e qual. Oh, agora tivemos o Jason Statham a matá-los de espingarda, de caça de arpão, não é? De caça Sim. submarina, também foi comigo. Eu fui ver, claro, como é que o gajo resiste a ir ver o Jason Statham a mandar tiros como um arpão num megalodon, claro que sim. Tive que ir ver. Bom, ora bem, a nossa costa continental, particularmente, é riquíssima em fósseis, riquíssima. Fica já aqui a dica, se um dia quiserem um convidado espetacular, o Otávio Mateus ou o Simão Mateus, o irmão dele, que jantou connosco e com o Eduardo Rico na terça-feira passada. Portanto, são os reis do dinossauro e que de certeza que eles conseguem dar ali uma volta na conversa, na palestra deles para o ambiente marinho. Portanto, são dois cromaços da paleontologia, com muitas espécies de dinossauros descobertas em Portugal e descritas em Portugal. Este dente em particular tem uma história triste, porque não sei se recordam daquele acidente terrível em Armação de Pera, houve um desmoronamento, ainda morreram umas pessoas, mas nesse desmoronamento apareceu muita coisa, e a nossa costa, particularmente ali a zona da Praia do Meco, aquela arriba toda, o oeste, todo o oeste, ali a Lourinhã, toda aquela zona é riquíssima. Somos tipo, nos cânones desta área, tipo a segunda ou terceira zona mais rica no mundo. A primeira é o estado de Montana, nos Estados Unidos, que aquilo é cabeças de triceratops por todo lado. Depois ali a floresta do Ruhr, não sei o quê, na Alemanha, também é fortíssima. E depois o oeste português é tipo o terceiro sítio mais rico do planeta em fósseis de dinossauros. Bom, só mais aqui um exemplo agora a seguir. Pronto, aqui um pequenino mais recente, muito recente mesmo. Isto foi um amigo que mandou a fotografia, ainda falta polir isto. Isto depois é com um martelinho assim pequenino e com instrumentos daqueles quase de dentista, com muita paciência. A malta mete isto lá na bancada e está ali semanas, para não danificar a peça propriamente dita. É um trabalho assim mesmo de paciência. Fica a dica também. Se quiserem dar uma saltada no Dino Park ou marcar antes, eles são espetaculares, levam-vos ao backstage, levam à zona de trás e mostram aquilo tudo, mostram como é que a malta está lá a trabalhar, a limpar aquilo tudo, não sei o quê, é uma Mas passeata. mesmo na visita normal consegue-se ver. Sim, verdade. Consegue-se ver, Ao pé da gift shop. não em pormenor, mas dá para ver perfeitamente. Tal e qual. Boa dica. Muito bem, é verdade. Sim, senhor. Que também tiveram no jantar, toda a gente esteve no jantar com o Eduardo Rico terça-feira passada. A malta do Dino Park esteve lá também. São uns catitas. Muito bem. Voltemos aqui à bicharada e estamos quase a entrar na segunda parte da apresentação. Então, e este amigo? Quem é que manda aí um palpite? O que é que será esta espécie? Uma salamandra. Parecido, mais ou menos, assim as cores e tal. Parecido com a pata roxa, parecido. Leitão. Ok, isto é o... Como? Leitão. Parecido com o leitão, o Galeus melastomos, muito abundante na nossa costa. É parecido. Este é um amigo da família Triaquida, que curiosamente é a família dos cações, os da do continente, os mostelos. Isto é o Triachis samifasciata ou o leopard shark, o tubarão leopardo. Mais publicidade ao assinar. Daí um saltinho no tanque das lontras e vão ver 5 bichos destes que vieram de Vancouver já em 98. Eles estavam naquele tanque separado, entretanto cresceram tanto que agora estão junto com as lontras. É o único tanque do mundo que tem lontras e tubarões leopardo, tudo à molhada. Bicho muito sedentário, como podem ver na fotografia, parado no fundo. É muito vulgar ver até montes, literalmente montes, assim, um amontoado dos bichos, tal como se vê das patas roxas também. Super pacato, portanto, um bicho que não faz mal ao mundo. Pico. Muito bem. Ora, então e este bicho? O que é que manda aí um palpite? Calha. Raposo. Cauda, o raposo é aquele que tem a cauda enormíssima. Sim, muito mais Este é grande, mas não é tão grande como a do raposo. Como? Ganha aqui o fantástico Rui aqui à frente, tal e qual. O Oceanic White Tip, ou o tubarão de pontas brancas, carcarrinhos longimanos, precisamente porque tem barbatanas muito grandes, portanto latim, longimanos, barbatanas grandes. É um bicho
que não é raro vê-lo perto da costa. Portanto, é um bicho muito oceânico. Cabo Verde, São Tomé, já foram muito abundantes em São Tomé, entretanto com pesca e os chineses, etc. Não querendo ser deselegante, mas é o que é. Desapareceram por completo. São cada vez mais raros. Barbatanas grandes. Mas claro, é tal e qual. Barbatanas grandes, isto é um alvo, enfim, já levaram uma pancada, estima-se assim na ordem dos 90%, ok? Portanto, não é, ou seja, existem menos 90%. Portanto, a população agora estima-se que será para aí 10% do que seria há 50 anos. Que é. Portanto, isto é um bicho bom para abrir a porta para a segunda parte da nossa conversa. Lá estão os tubarões, os peixes piloto, um bicho absolutamente lindíssimo, mas que tem levado pancada que tem. Antes de passarmos à parte dramática, vamos só explicar porque é que é tão dramática. E é então a reprodução de que eu falava no início. Ora bem, temos 3 tipos de reprodução nos tubarões e raios. Ok? Primeira, a reprodução ovípara. Isto é um ovo. Normalmente nos tubarões e raios chamamos-lhes cápsulas, mas é um ovo. Curiosamente, ali dentro está um tubarão leopardo, exatamente como aquele há 2 slides. O embrião está a desenvolver-se, portanto tem ali a cabeça, os olhos, ali está o vitelo, não é? Portanto, aquela gordura, nutrientes, etc., que o bicho vai absorvendo, e a dada altura fica grande, fica forte e manda umas dentadas na cápsula, sai cá para fora. Fica aqui uma dica fixe. Deem uma saltada no Aquário Vasco da Gama. Outro sítio absolutamente magnífico. Estilo diferente do oceanário, mas uma visita imperdível. E a doutora Fátima Gil, é chefe do Departamento de Aquariologia, tem lá um tanque com embriões de pata roxa e tem uma cena super gira, que eu já tive em aquários pelo mundo inteiro e só no Aquário Vasco da Gama que vi aquilo. Tem cápsulas, ovos de pata roxa em vários estados de desenvolvimento. Eles depois até raspam só um bocadinho o tecido, a cápsula, com uma lâmina de barbear para aquilo ficar mais transparente. E então tem assim num suportezito de plástico as cápsulas nos vários estados. Então, nos primeiros só temos o saco do vitelo, depois já tem um embrião pequenino, depois não sei o quê, e depois aquilo tem ali 4, 5 ou 6. O último já é uma mini pata roxa deste tamanho que se vê perfeitamente a mexer lá dentro, não sei o quê, e a dada altura a bicha já tem força suficiente para dar umas dentadas e sai cá para fora. Do melhor. Estas cápsulas têm sempre estes filamentos que basicamente ajudam, para não andarem a rebolar no meio do mar, porque aquilo fica preso nas algas, etc. E ajuda a própria postura, porque a fêmea vai-se roçando em algas, em rochas, aqueles filamentos ficam presos e ajuda a sair, não é? Portanto, facilita o processo. Muito bem. Portanto, primeiro tipo de reprodução ovípara, fotocópia dos patos, das galinhas, das avestruzes, dos pericritos, das araras, das aves. Portanto, um ovo, nem mais nem menos. Muito bem. Passamos agora para o terceiro. E acabo com o segundo, que é mais fácil vermos os extremos primeiro. Ora bem, o que é que se passa aqui? Quem é que manda aí um palpite? Que, portanto, é o terceiro tipo de reprodução. Não vos vou dizer ainda o nome para não facilitar mais. Quem é que manda um palpite? O que é que se passa aqui? Podia ser. Bom, por acaso o tubarão branco está no meio, está no segundo tipo. Mas quem é que manda um palpite? O que é que se passa aqui? Está a nascer. Está a nascer, o tubarão nascer, sim senhor. Então e o que é que se passa aqui? Esta coisa toda, o que é que é? Cordão umbilical. Cordão umbilical e restos de placenta. Ora, quem é que se reproduz assim também? Nós, tal e qual. Portanto, reprodução vivípara. Nós, cães, gatos, rinocerontes, elefantes, girafas, orangotangos, chimpanzés, nós, mamíferos, reproduzimos. Os tubarões foram os primeiros vertebrados a desenvolver a reprodução vivípara. É uma das muitas razões porque são tão absolutamente espetaculares. Foram os primeiros. E cá está, isto é um tubarão-limão. Isto foi fotografado nas Ilhas Bimini, onde aquela fotografia a preto e branco que eu mostrei no início. E pronto, e houve aqui a sorte de estes amigos apanharam o bicho mesmo a nascer, deu para tirar ali umas fotografias e tal. O bicho depois, pronto, nada com algum vigor e acaba por partir o cordão umbilical e vai à sua vida. Ao contrário dos mamíferos, em que há cuidados parentais, os golfinhos, as baleias, os ursos, as girafas, os cãezinhos, os gatinhos ficam meses com as mães. Na nossa espécie ficam 37 anos, às vezes. Pronto, é conforme. Estes bichos não. Estes bichos nascem e está feito. Pronto. O bicho nunca mais vê os pais. Vai à vida dele. Normalmente vivem ali numa zona tipo de mangal, de refúgio, para não serem comidos por um tubarão-tigre de 3,5 metros, que se os apanhar,
chama-lhes um filho, portanto o bicho refugia-se ali numas raízes e tal, e ali cresce até ter tamanho para ir para mar aberto. Finalmente, chegamos ao segundo tipo, portanto um intermédio, que é a reprodução, chamamos-lhe ovovivípara, ou então vivípara aplacentária, que é então uma reprodução sem ovo, não há ovo, também não há placenta, também não há o cordão umbilical. Temos o bicho a crescer, a absorver o tal vitelo, a absorver aquelas reservas, diretamente dentro da barriga da mãe. No fundo é como se o útero da mãe fosse o ovo, fosse assim o ovo gigante. Há muitas espécies com este tipo de reprodução, os anequins, os tubarões brancos, etc. Incluindo este nosso amigo, que é o... Por acaso, esta fotografia não se vê assim tão bem quanto isso. Mas é aquele tubarão-touro que está no oceanário, que está em praticamente todos os aquários do mundo. Portanto, os americanos chamam o Sand Tiger Shark, o Carcarias taurus, aquele bicho que normalmente até tem assim os dentes à mostra, mas que não fez mal a uma mosca. Este bicho tem uma particularidade super interessante, que é o canibalismo intrauterino. O que é que será isto? Quem é que manda aí um palpite? O que é que será canibalismo intrauterino? Vocês sabem, mas talvez aquele amigo. Conta aí. Canibalismo intrauterino. O que é que será isto? É que é um canibal. Ainda não teve as aulas de educação sexual. Aí está. Muito É alguém bem. Eu dou uma A ajuda. sua espécie. Exatamente, exatamente. Ora bem, estes bichos comem a própria espécie e fazem isso dentro da barriga da mãe. Então reparem, dentro da barriga da mãe, os embriões vão-se comendo uns aos outros, mas há um que é mais forte e vai comendo, comendo, comendo e acaba por nascer só esse. Então pensem só, eu gosto sempre de pôr esta imagem na cabeça das pessoas. Da próxima vez que forem ao oceanário ou a qualquer aquário com esta espécie, porque está em todo lado, pensem só, este maluco só está aqui, não é? Para eu tirar uma fotografia, pôr uma selfie, porque a dada altura este malvado comeu os irmãos todos. Que dá assim um sabor especial àquela experiência, não é? Survival of the É mesmo, exatamente, é seleção natural na forma mais pura, não é? Melhor não podia ser. Ora bem, entramos agora, infelizmente, na parte dramática, mas necessária. Os tubarões, como sabem, têm levado porrada de ferro da pesca comercial. Reparem que este slide está um bocadinho maroto, porque ali pela pinta do slide, pelos chapéus e tal, leva-nos a pensar em Ásia, etc. Mas, este cenário podia ser fotografado aqui, num barco português, num barco espanhol, num barco francês. Porque muitas das barbatanas que acabam em Hong Kong, etc., vão daqui. O mercado europeu, a pesca comercial europeia é das que fornece mais barbatanas. Não são os únicos, atenção. Nós também os asiáticos dão forte e feio nas barbatanas. Mas há muita pesca na Europa em que as barbatanas acabam na Ásia. Ora, a grande questão é, e eu e muitos colegas andamos a trabalhar isso ativamente há muitos e muitos anos, é se há finning ou não. O finning é, por definição, apanhar os bichos, cortar-lhes as barbatanas para vender e mandar a carcaça fora. Ora, isso é ilegalíssimo. Ilegalíssimo. Já é ilegal na Europa há muitos anos. O problema é que a lei parece um queijo suíço, está cheia de buracos, em coisas, por exemplo, dá para desembarcar as barbatanas num porto e desembarcar as carcaças no outro. Pronto, já está. A partir do momento que a lei permite isto, já não há controle absolutamente nenhum. Porque a malta desembarca umas carcaças na Libéria e desembarca umas barbatanas em Vigo, quer dizer, não há como cruzar aquela informação. Portanto, o grande esforço hoje em dia é por regulamentação, e já foi aprovado, e já falo mais disso, para o chamado fins attached, ou seja, o bicho tem que ser desembarcado com as barbatanas. Podem ser cortadas em terra. Portanto, o bicho todo ele é vendido, não sei o quê, cortam-se as barbatanas vão para um mercado, a carne vai para outro mercado, na boa, mas foi cortado em terra. Vir do mar já com as barbatanas cortadas, não pode. Isto foi uma luta de décadas para se conseguir isto. Mas qual é a diferença? Sim. O animal, quando é cortado, o mal é quando cortam a barbatana, o animal ainda está vivo e é lançado ao mar, Exatamente. ainda vivo. Exatamente. Isso é crime, não é? Exatamente, tal e qual. Pelo menos dentro da minha concepção. Absolutamente. Tal e qual, Enfim. tal e qual. Quando eles recolhem o animal dentro do barco, cortam-lhe a barbatana dentro do barco, mas chegam à terra com o corpo e a barbatana,
mas depois a barbatana vai para um lado e o corpo vai para o outro. Qual é a diferença deles descarregarem num sítio a carcaça e noutro a barbatana? É uma excelente pergunta e... Não, força, É assim, desculpa. Força, é assim, que eu não sublinhar expliquei isso agora bem. explicar. Força. Tu descarregas 10 tubarões na Libéria e descarregas centenas de barbatanas em Vigo, porque em Vigo eles não Pois. sabem quantos tubarões bem, pois, é que mas É esse, tubarões eu não expliquei bem. infectados. Daí teres que ter, há proporções desenhadas, Isso. Pois, estabelecidas, que os X quilos de barbatanas equivalem a X quilos de tubarão, e depois, mas nunca isto é fiável. Nunca bate porque nunca é cruzado e nunca bate certo. Pois, então é o que E diz, uma muitos barbatana deles foram sozinha, lançados ao mar depois de ser Tal cortado. igual, Obviamente, tal e qual. continuam a fazer isso. Qual é o país que faz mais essa São os barbaridade? chineses da Europa, não é? Nós O fazemos Carlos isso. estava aqui a dizer, e muito bem, que os espanhóis são os chineses da Europa. Exato. Não querendo ser deselegante assim, Não é? Mas nós é também onde, fazemos. é onde se faz mais. Mas a frota portuguesa, há várias alegações, e já vai aparecer aí um slide, de já ter acontecido algumas vezes. Há uma Nada disto é coisa- registado, portanto isto é tudo muito conjetura. Conta, Tem a conta. ver um bocadinho com eles próprios dizerem que terem um tubarão com as barbatanas direitas, que quando congelam que se É tornam perigoso. lâminas. É uma questão de segurança, exato. Porque o Pronto. bicho assim, depois se aquilo Sim. cai, cortam o braço a uma Sim, pessoa e não sei o quê. mas Há isso. pode-se fazer um corte e encostar. Isso, e É vem, isso vem que se assim. tenta fazer tal há e qual. anos com a legislação. Tal e qual. É exatamente isso. Portanto, isto das barbatanas é uma caixa de Pandora super complexa e como a Carla explicou e muitíssimo bem, portanto, o que se pretende evitar é que sejam desembarcadas barbatanas de mais bichos do que aqueles que foram desembarcados, para evitar o desperdício, porque no fundo portanto, isto, imaginem só o que é arrancar as barbatanas ao bicho vivo e depois mandar a carcaça, o bicho morre de asfixia, não consegue nadar, portanto, não consegue fazer passar oxigênio pelas brânquias, ou morre de choque hipovolémico, que é o palavrão caro para perda de sangue. Pronto, o bicho vai sem sangue e, portanto, um dos dois há de o matar primeiro, que é uma coisa absolutamente... É um Bárbaro. morte catastrófico. Imaginem só, a melhor maneira de imaginar isto é ponham isto num mamífero. Imaginem o que é cortar as patas a uma vaca e deixá-la lá, pronto, só para vendermos as patas. Isso é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E, contudo, foi exatamente isso que se fez aos tubarões durante décadas e décadas e décadas. E ainda se faz. Só que agora há um esforço tremendo E com as de para acabar com isso. profundidade, os de fígados. Exatamente. Tal e qual. quê? Os Com os tubarões de profundidade os fígados fazia eram... isso mesmo com os fígados, que só o fígado é que se aproveitava. Só se traziam os fígados para terra. Tal e qual. Portanto, os tubarões têm levado muita porrada. E porquê? À conta desta porcaria deste livro, aqui do Dr. William Lane, uma publicação catastrófica de 92, fez um conjunto de ensaios clínicos no México, assim uma coisa muito mal amanhada, de que os tubarões não apanham cancro. E, portanto, comprimidos de cartilagem de tubarão são um milagre porque curam os tumores. Ora, isto está mais do que demonstrado que não. Está erradíssimo. Mas, para além do mercado das barbatanas, para a sopa da barbatana de tubarão. Quando este livro saiu, e depois eu ainda fez uma outra edição mais... Marine Lab em Sarasota, na Flórida, tem o Dr. Carl Luer, que é tipo o gajo que está na vanguarda disto. Então o que é que se passa? Os tubarões têm, de facto, uma capacidade angiogénico-inibitora tremenda. Vou explicar o que é este palavrão. Que é, conseguem inibir o crescimento de vasos sanguíneos. Ora, um tumor, como qualquer, enfim, órgão, estrutura, cresce sendo irrigado, não é? Uma das formas de matar um tumor é secá-lo, é cortar os vasos sanguíneos, ou de alguma forma, através de químicos, de farmacêuticos, de fármacos, impedirmos o sangue de ir para aquela estrutura. Ora bem, os tubarões têm essa capacidade. Além de terem um sistema imunitário perfeitamente brutal, um tipo de alma facada e aquilo passado 2, 3 semanas está curadíssimo, saradíssimo,
tem esta capacidade de inibir o crescimento dos vasos sanguíneos. A grande questão é entender esse processo, que já está entendido, já está mais que estudado, já se sabe exatamente qual é a proteína, não sei o quê, o que é que faz, já se sabe. A million dollar question, portanto, a questão do milhão é como é que vamos reproduzir um fármaco, uma droga, que um ser humano toma essa droga, ou intravenoso, e fica com a mesma capacidade. Essa é que ainda não se consegue. Okay? Está-se a trabalhar nisso. Está muita gente no mundo a trabalhar nisso, mas ainda não se consegue. A dada altura, este cavalheiro achou que, moendo o esqueleto de tubarão e tomando aquilo em comprimidos, a pessoa ficava com essa capacidade. O que é um disparate. Não fica. Isso vos garanto. Podem tomar comprimidos todos de cartilagem de tubarão, que não vai acontecer nada. Mas enfim. É o comprimido há alguns, não é? O comprimido que ganhas imunidade por equivalência. Sim. Epá, e aqui entre nós, eu nem devia dizer isto, mas estamos aqui em família, um grupo que realmente não devia dizer isto, mas o efeito placebo às vezes até funciona. Portanto, e é isso que fez com que este maluco publicasse os livros. É que houve efetivamente pessoas que tomaram os comprimidos e ficaram bons. O problema é esse. O que leva a pensar que então esta porcaria funciona. Não funciona, man. Ficaram porque ficaram, pronto, ficaram. Mas não foi por causa de ter tomado um comprimido. Mas é um facto e sabemos que a nossa mente é muitíssimo complexa. É por isso que o placebo é usado nos estudos. Tal e qual. Portanto, aquele efeito da pessoa acreditar fervorosamente que vai ficar boa, realmente fica às vezes. Mas é uma porcentagem porcentagem ínfima. Claro. Todas as pessoas que Mas entram foi lá. suficiente para dar origem a... Enfim. Bom, Isso mas isto é chama-se placebo. Sim. o placebo é uma coisa que não serve para nada, mas que a pessoa toma a achar que tem algum efeito. Ontem realmente deram um programa Força. na televisão sobre isso, sobre o Muito bem. placebo. E eu realmente, houve lá umas partes, a única coisa que eu requeri foi que é a vontade humana do cérebro que acaba por causar a Sem cura. dúvida. Sem dúvida. Porque aquilo que ele está a tomar é farinha ou açúcar. Tal e qual. Não, isso, Ui, agora ficava aqui a noite inteira, porque por acaso é um tema que me apaixona, porque entrávamos aqui em mecânica quântica e não sei o quê, no ética e muitas de cenas, o poder da mente sobre a matéria e tal. Bom, isso é outra noite para isso. Mas pronto, mas é um tema apaixonante sem dúvida. Ora bem, continuando aqui nesta parte. Eu tenho duas palestras prometidas. Vamos embora, siga. Na próxima, Vamos embora. já temos morte. E a parte do sexo? Vamos embora. Essa já está montada, portanto essa é mais fácil porque já está Já estruturada. falámos de sexo. Esta... Já está. Bom, cá está então o terrível feeling. Ali vemos os tubarões já sem as barbatanas, portanto as carcaças, estas que, enfim, serão vendidas, mas pronto, é uma prática bárbara e que se está a fazer um enorme esforço para acabar com ela. Isto é uma notícia recente de 2021 do site da Associação de Tubarão, em que a GNR apanhou a defender os orangotangos, os chimpanzés, etc. Este amigo, Yao Ming, é um basquetebolista, está na NBA, portanto é chinês, e é o gajo que diz não à sopa de barbatana de tubarão. Portanto, toda a campanha é no sentido de when the buying stops, the killing can too. Ou seja, se a pessoa deixar de comprar, os bichos deixam de ser mortos. Portanto, o tipo, pronto, tem estes está aqui bem.
têm estes spots de 30 segundos em que o tipo está num restaurante e tal, mete-lhe a sopa de barbatana para a frente e ele não quer cá nada disso. Pronto. E isto tem funcionado. Por exemplo, eventos oficiais do governo chinês já não têm sopa de barbatana de tubarão. Muitas cadeias de hotéis famosas já retiraram a sopa de barbatão de tubarão do menu. Cathay Pacific e mais algumas linhas aéreas, a Thai já não transportam barbatanas de tubarão. Quem é que aproveitou esse buraco para fazer um preço especial para as barbatanas de tubarão? Era a France. E uma portuguesa, iFly, Por a acaso não sabia. portuguesa, Essa não sabia. Pois. está. Bem, enfim. Descobri há uns dias e fiquei Yeah. em estado de choque. Fazem uma campanha Isto é grande sobre salvar o planeta e depois Pois. transportam barbatanas de tal e tubarão. qual. Portanto, isso é o para o nosso cadernito. Nós, europeus, adoramos vestir-nos de verde e apontar os dedos à Ásia, à África, à América Latina, não sei o quê. Mas depois, quando se olha assim com mais atenção, isto é muito podre aqui por dentro. Muito, mas muito mesmo. E diga-se de passagem que a barbatana, o caldo que faz a sopa, não aumenta absolutamente nada. Verdade. Há um cozinheiro português que foi fazer uma experiência lá depois de barbatana e provou sem o tal caldo, sem barbatana. São domínio público, nós simplesmente facilitámos a vida às pessoas e dissemos, olha, está aqui o e-mail desta malta toda. Porque eu acredito fervorosamente, até salto aqui para este slide, e depois volto já atrás, no turismo cibernético, no sentido dos e-mails. Eu gosto muito de mandar e-mails. Porque uma coisa é um gajo receber uma petição com 37 mil assinaturas. Pronto, é um PDF e tal, que eu aposto que ninguém sequer faz page down para ver as 37 mil assinaturas, mas está lá o número. 37 mil malucos assinaram isto. Outra coisa é um gajo receber 37 mil e-mails. É completamente diferente. Portanto, eu sempre fui um fervoroso defensor do atacar a classe política com e-mails. Ora bem, Dr. Maria do Céu Patrão Neves também apoiava o fim do feeling, e qualquer pessoa lúcida apoia o fim do feeling, obviamente. Mas tinha uma campanha diferente. Portanto, desenhou um pacote legislativo que era um bocadinho diferente. E, portanto, não estava a apoiar o pacote legislativo que a malta toda estava a apoiar. Ora, as redes sociais não são muito boas para o pessoal pensar. A malta reage um bocado ali por impulso e não sei o quê. Portanto, esta pequena subtileza escapou por completo às pessoas. A malta só viu que, espera lá, também esta maluca não está a apoiar o nosso pacote legislativo anti-feeling e crucificaram nesta imagem. Eu consegui sacar do Facebook dela antes dela o mandar abaixo. Agora já está normal, mas foi absolutamente cilindrada, chamaram-lhe os nomes desta filha da truta. Foi feio, foi do pior. Ironicamente, nós, a Associação Tubarão, fomos em defesa dela. E pusemos na página de Facebook dela, antes de a mandar abaixo, dizer, pá, pessoal, a doutora Maria do Céu Patrão Neves
é anti-finning também. Simplesmente está a apoiar um pacote legislativo diferente e não aquele que nós todos estamos a apoiar. Portanto, venham lá. E ela agradeceu, para pôr alguém com lucidez no meio desta macacada toda. Que não, mas aquilo foi um banho de sangue. Lá está, esta imagem, consegui sacá-la antes de ela mandar a página abaixo. Pronto. Portanto, tenho de facto sido chato. Mas aquela cara desfigurada que aparece na... Isto foi uma imagem que manipulou. que manipulou, exatamente, com o Photoshop, puseram ali sangue e as barbatelhas e não sei o quê, ou seja, pesca de tubarão com aval português, Maria do Céu Patrão Neves, portanto, alguém escreveu qualquer coisa, dizer que ela apoiava o finning, o que é absolutamente falso, falso. A doutora Maria do Céu nunca apoiou o finning, nunca, era contra o finning, simplesmente estava noutra onda, e o pessoal não percebeu. Enfim. Ora bem, pronto, as guerras de internet. Ora, há 3 anos começou uma campanha brutal. Força, força. Eu quero fazer uma pergunta. Claro. O finning é só nos tubarões ou é legal para outros peixes? Boa pergunta. Epá, o conceito de finning aplica-se principalmente aos tubarões, sim. Porque nos outros peixes, honestamente, não tem interesse. Até porque a estrutura é diferente. Barbatana de tubarão, portanto, tem cartilagem, tem carne e tal. É que a lei obriga a fazê-lo. Sim, a lei do sim. pescador obriga a fazê-lo antes de sair do pesqueiro. Seja vivo ou morto. Sim. Daí eu estar a perguntar, porque eu Sim, acho sim. aberrativo eu ter que cortar a barbatana Claro. no peixe para levar para casa. Exato. Não. E esse acabado de apanhar. É uma boa pergunta. Mas a barbatana de um peixe ósseo é completamente diferente. Aliás, portanto, tem uns raios, etc. Aquilo é osso, não tem carne absolutamente nenhuma para comer. Portanto, é uma estrutura completamente diferente. Não tem nada a ver. Mas é uma boa pergunta. E é a questão inversa, é que no finning Sim. eles cortam, aproveitam as barbatanas e deitam fora o peixe. No que tu tens que fazer, tu cortas, deitas fora a barbatana e trazes o peixe. Ok, no caso de um safio ou de uma moreia, o que é que eu corto? Pois não há grande Dás um cortezinho nas barbatanas. Eu pessoalmente não o faço, eu digo que querem me multar, multa. Mas aí vamos às últimas instâncias porque Sim, eu levanto sim, tudo sim, e mais sim. alguma coisa. O melhor, Mas nesse caso, por exemplo... Uma coisa é o peixe estar pessoa morto tem e eu dúvidas. corto. Claro, Agora, claro. vivo, posso torcer se for dar uma tesourada no animal, por amor de Deus, eu não vou chegar ao pé de uma pessoa e corto-lhe um Mas dedo. os tubarões o fazem, que é bem Yeah. baixo. Sim, eu sei. Mas quando a pessoa tem dúvidas Estou a dizer com a isso forma porque eu sou apresentadas aqui, viciado o em melhor que pesca tem a e há fazer coisas que é ser concordo, mas não vegetariano. Bem visto. Não, absolutamente. Pronto, e acabam as dúvidas. Claro. E Isso acabam, é e acabam outro os tema. maltratos também. Outro, sem dúvida. Eu posso, assim, parênteses minúsculos, sabe que eu tenho vergonha de não ser vegetariano. Que eu sei que devia ser. Eu sei. Tudo na minha cena me diz que eu devia ser vegetariano. Mas eu adoro interposto. Portanto, ainda não estou lá, mas estou a caminho. Vou falar a sério. E se a vaca for binária e achar que é um vegetal? Já nesse caso. Abrimos aí Aquilo que epá, vocês têm de falar mais alto e terem em conta que estão a falar para ali e para trás estão pessoas que querem ouvir. Certo. O som vai para a frente, não vai para trás. Certo. Têm que falar mais alto. Diz lá, ó Anselmo. Ele podia ser uma vaca binária, daquelas que nasce animal, mas pensa que é vegetal. E, portanto, nesse caso, Uma vaca binária. uma costeleta dessa vaca, não sabemos se é alface, se é Uma carne vaca mesmo. binária. Já viste todo alguma um outro veterinária? tópico. Uma modernice, pronto. Não, epá, é quando eu falo vegetariano, Sim. quando eu falo qualquer coisa, aqui o Anselmo ataca-me sempre com estas piadas que não sei onde é que quer chegar. Nós, Não, mas eu percebo Não era muito bem o que está a contigo, dizer era e concordo. com o João. Eu concordo absolutamente. Eu dou uma outra palestra sobre alterações climáticas e tenho lá meia dúzia de slides sobre isso, porque de facto é por aí o caminho é esse. Mas enfim, ainda não estamos lá. Havemos de lá chegar, se Deus quiser. Eu hei de lá chegar. Eu Não, particularmente eu- sei que... Eu compreendo perfeitamente que não tenha ainda conseguido, Yeah. porque enfim, a nossa mentalidade antigamente era comer peixe, carne, como Claro, não claro. havia nada. E depois libertar-se disso completamente Não é fácil. custa. Não é Leva o fácil. seu tempo. Claro que sim, claro que sim. O que é fundamental é que a pessoa tenha a consciência de Absolutamente. que está a caminhar num sentido como deve ser. Claro que sim. É isso mesmo. Bom, há alguns anos deu-se início, foi mesmo antes da pandemia, isto chama-se uma iniciativa de cidadãos. Portanto, é um mecanismo legal que existe na União Europeia, em que a pessoa cria uma petição, lá está, a petição, que tem de ter 1 milhão de assinaturas. E essas assinaturas são repartidas em proporções por cada país. Portanto, consoante o número de habitantes e não sei o quê. Por exemplo, os alemães tinham que ter tipo 500 e não sei quantas mil assinaturas. Nós, Portugal, somos mais pequeninos, só tínhamos que ter para aí 17 mil ou não sei o quê.
Portanto, e depois havia umas regras, tipo, pelo menos 7 países tinham que cumprir essas cotas, não sei o quê, e a pessoa tinha 2 anos para martelar aquilo. Ora, estive muito ativa a trabalhar nesta marticada, aqui através da Associação de Tubarão, e aquilo estava quase perdido, porque isto acabava a 31 de janeiro de 2021, lembro perfeitamente. No Natal, um mês antes, íamos para aí com 500.000 e tal assinaturas e pensámos, quer dizer, se em 2 anos, ou quase 2 anos, juntámos meio milhão, quer dizer, não é agora no último mês que a gente vai arranjar o outro meio milhão, e o pessoal rendeu-se, tipo, pronto, nunca vamos conseguir. Na passagem de ano, os alemães deram-lhe assim uma ferocidade louca. Não sei o que é que aconteceu na Alemanha, mas o pessoal tubarão alemão moveu-se assim de uma forma alucinante. E tipo no dia 3 ou 4 de janeiro havia 870 não sei quantas mil assinaturas. Bom, aquilo trouxe um fogo novo. O pessoal tipo, se estes sacanas conseguem 300 e não sei quantas mil assinaturas. Bom, então foi uma chuva. Não fiz mais nada no mês de janeiro de 2021, lembro perfeitamente. Fui mail, era Facebook, Instagram, era e-mails, aquilo foi um ataque cerrado e consegui. Portugal foi dos primeiros, até logo a seguir à Alemanha, conseguimos 100 e tal %. Portanto, precisávamos de 15 mil e não sei quantos, conseguimos 16 mil. Conseguiram-se 1.200.000 e tal. Portanto, isto foi um milagre. Um milagre. E mais de metade daquilo foi conseguido nas últimas 2 semanas. Foi uma coisa absolutamente estrondosa. Agora estamos precisamente na fase em que o Parlamento Europeu, ou melhor, a Comissão Europeia agora tem de dar passos. Agora, por lei, têm de fazer alguma coisa. Uma vez que 1 milhão de cidadãos europeus se pronunciaram, agora os gajos legalmente têm de fazer alguma coisa e está-se nesse processo. Ora bem, entretanto, puxando agora aqui um bocadinho... Tiveram a amabilidade de os partilhar comigo, com o Nuno Queiroz e com outros colegas, e temos uma publicação que está prestes a sair. Os números desses diários de bordo são horripilantes. E vou-vos só mostrar aqui, não vos quero dar uma seca. As fêmeas reproduzem-se com 150 kg, os machos com 80. Depois temos aqui várias áreas de pesca, em que temos aqui, por exemplo, no sudeste atlântico, ali na costa africana, 80. É um bicho que nasceu 3 ou 4 semanas antes. Portanto, os números dos diários de bordo pintaram um cenário muito mais negro do que a gente estava à espera. Nós já sabíamos que o cenário era mau, mas olhar para os números foi uma coisa absolutamente horripilante. E mais, ainda pior. Depois, quando essa legislação saiu, que foi ali no início de 2022, vimos que os números dos desembarques, de certa forma, até aumentaram, que era tipo um bocado o canto do cisne, que é tipo, os gajos vão proibir esta porcaria, portanto isto agora é apanhar o que é para apanhar antes de... Portanto, que é um fenómeno clássico nestas situações, é tipo, quando se sabe que aquilo vai acabar, é apanhar, é tipo um estertor, não é? É tipo, deixa cá, apanhar o máximo que se conseguir. Bom, na altura andava eu todo maluco a divulgar este e-mail
do gabinete do Ministro do Mar. Entretanto, mataram o Ministério do Mar. Pronto, agora é o da Economia, não sei o que e tal. Mas gostei do Covid, em 2 ou 3 ocasiões que estive. Quem? Bom, novembro de 2023 foi uma coisa absolutamente extraordinária. Conseguiu-se, de facto, uma proibição dos desembarques dos andaquins. Portanto, depois de muita luta, conseguiu-se isto. E isto é para acabar em tom bem disposto. Ou seja, os tubarões têm levado porrada de ferro, os números estão muito em baixo, mas tem-se conseguido nos últimos 5 anos, ou se calhar até nos últimos 2, 3 anos, vitórias. Pá, cá há 20 anos era absolutamente impensável. Eu lembro perfeitamente, a minha primeira conferência de tubarões foi em Los Angeles em 94. E na altura era um cenário desgraçado, era tipo, todos os artigos que a malta apresentava com dados da pesca comercial era só gráficos assim, era tudo assim, tudo a descer, e toda a gente odiava os tubarões, toda a gente queria matar os tubarões, não sei o quê. 30 anos depois, praticamente, isto deu uma volta de 180 graus. Um gajo entra no Facebook e vê 3 ou 4 malucos de jaratos a salvar um tubarão que está ali à rasca na arrebentação e ali estão os gajos prestes a levar uma dentada a empurrar o bicho para dentro de água. Há 30 anos não havia redes sociais, mas se houvesse, provavelmente eram os mesmos 3 gajos com uns paus a darem bocada na cabeça do tubarão. Portanto, isto deu uma volta do caraças. Portanto, também não é tudo mau. Bom, grandes progressos. Uma das coisas que tem salvado os tubarões, e estou quase a terminar, é isto. É um mergulho com tubarões, que é outra coisa que era absolutamente impensável há 30 ou 40 anos. A malta finalmente abriu a pestana e percebeu que, espera lá, há estudos feitos sobre isto em várias partes do mundo. Lembro-me de um em particular nas Maldivas, do Charles Anderson, que contabilizou quanto é que vale um tubarão morto, quanto é que vale um tubarão vivo. Ora, deem lá um palpite de quantas vezes mais é que vale um tubarão vivo na indústria do mergulho, a pôr a turista dentro de água, do que quanto ele valia morto. 100. 100 vezes Muito mais. bem. É exatamente isso. 100 vezes mais. É exatamente isso. O bicho vivo, receitas de turismo e os restaurantes e não sei o quê, e o mergulho e toda aquela coisa, tudo à volta daquilo, os hotéis e tal, tudo contabilizado, rende 100 vezes mais, são 2 ordens de magnitude mais do que os bichos mortos. É uma coisa completamente... não há dúvidas. E cada vez há mais santuários de tubarões. As Bahamas são um santuário de tubarões. Não se pode apanhar um tubarão. A malta vai lá para mergulhar com tubarões. Os Açores já são um santuário de tubarões. Portanto, a malta não pode apanhar aquela conversa toda que eu tive no início. Tudo aquilo é arcaico. Que eu hoje em dia, mesmo que quisesse apanhar tubarões nos Açores, já não posso. E o irónico é que nós, Flying Sharks, fizemos muito lobbying para que isso acontecesse. Apesar de serem bichos que nos rendem umas massas simpáticas, mas enfim, já faço isto há tantos anos que não podia não o fazer. E fizemos muito lobbying para proteger os tubarões nos Açores. Bom, os aquários, que eu sei que é um tema delicado, quando eu tenho estas conversas em universidades, malta assim, com as hormonas aos saltos e muito sangue na guerra, quando eu falo em aquários é tudo logo, ai, porque os aquários é uma crueldade. Calma. Os aquários, há aquários e há azuis e há azuis. Portanto, eu já vi o zoo de São Petersburgo em 2016, que foi possivelmente uma das imagens mais catastróficas que já me passaram pela retina. Quer dizer, estamos a falar de jaulas quase do tamanho desta mesa, com uma raposa lá dentro, e a bicha passa ali a vida, não tem quase espaço para se virar. Endoidece. Completamente. Está mais completamente. provado. Exatamente, completamente. Fica louco, completamente, virado da cabeça. Claro que sim. Portanto, isso é um modelo antigo, que está a acabar, e é para acabar, e é para fechar, e para libertar, ou transportar aqueles bichos para sítios com condições. Hoje em dia fala-se cada vez mais em parques e essas coisas. Por exemplo,
a primeira queixa dos visitantes do Animal Kingdom, que é tipo o zoo da Disney, na Flórida. Sabem qual é a primeira queixa dos visitantes quando preenchem aqueles inquéritos e tal? A primeira queixa é: paguei uma pipa de massa e não vi bicho nenhum. Pronto. Porque é como se estivessem no Parque Kruger. Os elefantes estão lá para o caraças, um gajo só de binóculos é que vê a cabeça da girafa. Portanto, é cada vez... E é nessa direção que as coisas estão. E os aquários é exatamente a mesma coisa. Antigamente havia aquários pequeninos, com uma garopa que mal conseguia dar a volta, uma corvina de 30 kg aqui dentro. Pá, hoje em dia temos tanques de 5 milhões de litros, 10 milhões de litros, 20 milhões de litros, 50 milhões de litros. Portanto, o bicho nem sabe que está encerrado. Eu, pessoalmente, e dou-vos aqui só uma nota pessoal, na Flying Sharks traçamos a linha nos mamíferos. Não tocamos nos mamíferos. Porque, pá, com o devido respeito, por colegas meus, e tenho grandes amigos que trabalham com mamíferos marinhos, o mamífero marinho sabe que está preso. Sabe. Portanto, tem uma arquitetura cerebral que lhe diz que está dentro de 4 paredes e não consegue sair dali. Um peixe, um invertebrado, uma estrela do mar, um ouriço, ou até um tubarão, ou uma faneca, ou uma cavala, ou uma sardinha. Epá, se o espaço é grande, o bicho é alimentado, tem uma doença, o veterinário trata dele, tendo em conta a missão que aqueles espaços estão a cumprir, de educação, de conservação e tal, por exemplo, os milhões que são doados e financiados pelo Oceanário e por muitas instituições a nível mundial para a conservação do ambiente marinho. Portanto, quando eu ponho essas duas coisas na balança, consigo viver com isso. Consigo tirar meia dúzia de tubarões do mar por ano, pô-los num ambiente extraordinariamente simpático, onde são muito bem mantidos, tendo em conta que vão cumprir aquela missão. Já não consigo fazer isso a um golfinho, ou uma orca, ou uma coisa, porque... Mas mais uma vez, tenho muitos amigos que trabalham nessa área, Portugal e estrangeiro, e é malta que eu sei que se tiverem que deixar de receber ordenado 6 meses para tomar conta, para haver dinheiro para comprar comida para os bichos, não hesitam. Portanto, é pessoal que está mesmo com o coração naquilo, e eu sei isso. Mas pronto, cada pessoa tem que traçar uma linha, não é? Como o vegetarianismo, como tantas outras, e esta é a nossa linha. Isto é um artigo que eu... Força! Não, só dizer uma coisa. Embora, com todas as condições que possam ter esses animais nesses ambientes, nunca é Claro. as condições. Absolutamente. E é sempre mal para o animal essa mudança. Até porque, embora possam não ter a consciência de que estão presos, têm outras consequências, que é, por exemplo, o mexerem durante longos quilómetros. Verdade. Andarem à vontade onde querem andar. Isso Absolutamente verdade. joga com os neurónios Claro que deles de sim, certeza claro que sim. absoluta. Embora não associem a estar presos. Claro que sim. Não poderia de forma alguma tentar contrariá-lo, porque está cheio de razão. Absolutamente. Não há volta a dar. Lá está. Quando pomos na balança o compromisso entre isso, que acabou de dizer que está corretíssimo, e o benefício para o ambiente natural que isso traz, ainda em peixes e invertebrados eu aguento. Quando entramos nos mamíferos, já não consigo. Mesmo a terminar, se for... para poupar uma população de baleias que estava ali na zona. Ora, não sei se tem essa noção, mas imaginam seguramente que
alterar uma rota de navegação da Marinha Mercante é quase tão complicado como alterar uma autoestrada. Quer dizer, é uma coisa diabolicamente difícil. E conseguiram, porque aquilo estava a colidir ali com montes de baleias, o som, a poluição sonora estava a dar-lhes cabo dos sonares e não sei o quê, e os gajos conseguiram. É um de milhões de exemplos que eu vos podia dar de coisas fofinhas que os aquários têm feito. O oceanário, quando se sobe para o segundo piso, não é? Quando se está a entrar, tem uns cartazes que são projetos que eles estão a financiar. E se forem à página do oceanário, lá à parte de conservação, vão ver que tem lá os números que aqueles malucos já doaram milhões, principalmente desde que estão debaixo da Fundação Oceano Azul e, por sua vez, Jerónimo Martins. Portanto, agora há papel e tem-se doado muito dinheiro e corretamente. Bom, literatura e tal, podem sacar muita coisa do site da Flying Shark. Isto é aqui o meu amigo Átila, que a Carla conhece muito bem também. Esta fotografia, isto sou eu a segurar numa tintureira que acabámos de marcar, ali ao pé de Sesimbra. Aquela mão ali com uma GoPro é do Kimbé. Kimbé é aquele artista que fazia aquela publicidade. Eu é que não sou parvo. Pronto, o Kimbé foi connosco nesse dia. Cá estamos nós ali em Sesimbra a apanhar ali umas tintureiras e tal, e a marcar os bichos. Já vou mostrar num slide a explicar porquê. Agora um slide impressionante. Este é o meu indicador esquerdo, depois de levar 9 pontos no Centro de Saúde de Sesimbra, porque um gajo tem que fazer estas coisas de luvas e com algum juízo, não é contar anedotas e dizer, queres umas luvas? Não, as luvas é para meninos. O bicho fez assim uma coisa, estavas lá neste dia, Mário? Não estavas? Numa daquelas coisas do Zucca? Não, ok. Não. Enfim, isto é 8 de setembro de 2009, portanto foi comigo. Porquê é que marcamos os bichos? Preenchemos um cartãozinho, que cada marca tem um número ali em cima, este é o 301, 714, Blue Shark, Titureira, as coordenadas da marcação, Sesimbra e tal, foi aqui o Tiago Rodrigues que o comandante do barco, que era o capitão, era o João Baeta, aqui o Clube Zucca, pronto. E o bicho é libertado, vai à vida dele. Depois, pescadores comerciais apanham-nos, matam-nos, mas quando o bicho tem marca, não. Foi marcado em Sesimbra no dia 9 de setembro de 2007 e foi recuperado. Portanto, tendo aquele intervalo de tempo e aquele intervalo de centímetros, podemos estudar a curva de crescimento dos bichos. E isso é muito importante para entender o sol. Publicidade às Semanas da Proteção do Tubarão em Portugal, muito antigas, isto era uma macacada. Perdão. E fazíamos a Semana do Tubarão, andávamos aí pelo país todo a dar palestras e tal, e a última foi ali em 2013, andamos a tentar reativar isto, mas não. Assim, faltam tipo 300 ou 400 euros de passarmos a barreira dos 100 mil. Começámos isto em 2008, a empresa começou em 2006, e estamos assim, a próxima. Ainda hoje mandei um e-mail a dizer a uns malucos lá da escola de Peniche que querem ir às berlenhas com professores e tal, e eu dei-lhes 200 euros. Portanto, esses 200 vamos pôr tipo a 137 euros
passarmos a barreira dos 100 mil. Epá, o SPA está a precisar de fazer um estudo. Vamos embora! Querem 137 euros. Só para eu poder dizer às pessoas que É nosso. É uma doação. É nosso. Opa, 150, Vou já passar o recibo. não, 150 euros, vamos fazer um registro das patarroxas É uma de doação. Cascais. De Vamos Cascais. embora. E por que não? E por que Não, exatamente. Vamos embora. Não, falar a sério. E eu também. Vamos a isso. Portanto, temos de dar muita bolsa. Pronto, nós depois pedimos às pessoas para tirarem esta fotografia com o logotipo. Epá, isto pode parecer assim fatela, porque a filantropia a sério devia ser incógnita, não é? Mas eu explico porque é que peço para tirar esta fotografia. Porque nós somos O bom exemplo filantropos frutifica. batuteiros. O bom exemplo frutifica. Isso, também é isso. Mas, de certa forma, a nossa filantropia é um bocadinho batuteira. Porque nós pedimos aos clientes para adicionarem uma migalhinha à sua fatura. Às vezes é 10 euros, às vezes é 100. Alguns malucos metem tipo mais 10 mil. Mas tudo aquilo vai para um ficheiro de Excel e, portanto, nós vamos dando dinheiro ali. Posso dizer com algum orgulho, aliás, tenho mesmo orgulho de dizer isto, estamos negativos. Ou seja, já demos mais do que recebemos dos clientes. Diferença para aí de 7 ou 8 mil euros. Mas pronto, mas eu gosto que os clientes vejam, ok, pronto, a gente mete esta massa para esta macacada e os gajos, de facto, dão massa à estudantada. Portanto, não gastam aquilo tudo em pizza e cervejas. Portanto, o que é simpático. Pronto, termino com os logotipos todos no início. Isto, quando um gajo tinha 20 e tal anos e vivia isto intensamente, tinha uns 130, 150 sócios e tal. Agora, o pessoal está casado e com filhos, e não é fácil encontrar pessoal com energia para... Pronto. Publicidade vergonhosa. Correia, homem, e Dr. João Correia, empresário, entre aspas. Bom, Já estou com medo. então, não, basta. Então é assim. Em termos de empresa, de Flying Shark, se possível gostaria de ouvir um episódio, neste caso não é trágico ou dramático, mas sim dramático e cómico ao mesmo tempo. E eu brinco sempre, imagino, eu parodiei uma cena na minha mente, e só existe no imaginário, que é a pessoa que chega, o João neste caso, chega a uma alfândega e está lá um senhor, enfim, burocrata, e diz alguma coisa a declarar, sim, um contentor com um tubarão de 3 metros. Então, Claro. pronto, isto, não sei se existe, mas eu parodiei isto na minha mente. Pronto, faz parte do meu imaginário. Muito bem. Então, venha lá um episódio desse. Depois a seguir tenho outra pergunta para o João Correia. Ok. Muito bem. Vendo nessa de... Não, eu normalmente conto a história dos bacalhaus de Ilha, mas como falou, ok. Mas como falou na alfândega, eu vou contar outra. Eu tenho uma cena com datas. 17 de outubro de 2018, saímos de Istambul, num caminhão tire com 15 raios, a Rhinoptera marmorata, tipo a Kaunos Rail, para o Aquário de Madrid. Estava planeado, isto foi uma quinta-feira de manhã, e aí, o plano era passar a alfândega de Istambul, nessa noite ainda passar a fronteira para a Bulgária, depois a Bulgária são só 20 e tal quilómetros, depois Grécia, sexta-feira à noite apanhar o ferry em Igoumenitsa para Brindisi, sul de Itália, e no domingo à noite estarmos a descarregar a bicharada em Madrid. Para eu, na segunda-feira, estar no Sabugal a dar uma palestra para o André Leonardo. Bom, isto era o plano. Quinta-feira, chegámos à alfândega, com a papelada toda corretíssima, não sei o quê, e todos nós gostamos de brincar com a burocracia portuguesa, mas vocês não estão a ver o que é a burocracia turca. É outro campeonato. Não tem nada a ver. É barreira linguística, para começar, não há roaming nenhum, só um gajo só consegue ir ao Google Translate apontar com Wi-Fi, porque senão aquilo é... 5 da tarde, bem, isto hoje já não dá, continuamos amanhã. Ouça, mas isto são animais vivos, eu não estou a transportar tijolos. Não dá e tal. E viram as costas e vão-se embora, metem-se no carro e vão para casa. Não há diálogo. Pronto. Estou a contar isto porquê? Porque eu, Luís Alves e Zé Pedro, 2 alunos meus que foram comigo,
E o Armando e o Filipe, 2 motoristas de Olhão, os 5, estávamos os 5 no caminhão, porque eu aluguei um carro, mas descobrimos que o carro não podia sair da Turquia, portanto íamos alugar outro carro na Grécia. Íamos passar a noite ali no caminhão, e basicamente depois alugar o carro, não é? 5 cavalheiros, de repente, descobrem que têm que dormir no caminhão, naquela noite. Portanto, os 2 condutores nas cadeiras, depois eu e o Luís lá nos enroscámos assim em conchinha numa cama, o Zé Pedro na cama de cima, e então cá andar. As bolachas já tinham acabado, não sei o quê, o restaurante lá do sítio já tinha fechado, e nós, porra, tudo a morrer de fome, não sei o quê. Fazia uma sopinha de barbatanas de tubarão. 10 da noite, tipo... Não, era de raia, eram raias. Mas fiz eu à minha vida. Estás com pouca atenção. Era um ensopado de raias. Não levavam muita laranja, era. Bom, lá damos ali umas voltas e descobrimos, já fora lá do perímetro da alfândega, uma barraquinha que tinha ali uma sopa à base de feijão. Ou seja, 5 cavalheiros que jantam sopa à base de feijão dormem no habitáculo do caminhão. Essa noite foi memorável. A noite seguinte, portanto, no dia a seguir às 10, 11 da manhã, lá conseguimos sair da alfândega, fronteira. Agora é que é, isto agora está tudo tratado, não sei o quê, isto agora é sempre a aviar. 10, 11 da noite, não, isto hoje já não dá para passar. Eu não sei déjà vu. Pronto. Lá voltamos a ter de passar a noite. Aqui, o caminhão, como é um veículo pesado, tinha ido por um caminho e nós os 3 passámos a fronteira, eu com esta mochila ao ombro e os outros 2 malucos de passaporte na mão. Passámos para a Bulgária e lá estivemos num boteco à espera do caminhão, que telefonou a dizer não nos deixam passar hoje, dizem que só amanhã de manhã. Ok, voltamos outra vez para trás, ficamos num hotelzinho. Mas os bichos estão dentro do caminhão, tem de se tomar conta dos bichos. Portanto, ao telefone, a 2,45€ por minuto, eu explico ao Filipe Pacheco, o motorista do Olhão, que está ali a 200 metros, mas eu não consigo lá chegar, ele está na parte dos pesados, aquilo é vedado. Explico-lhe como é que se mede a água, como é que se mede a amônia, como é que se mede o pH, os pozinhos brancos, carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, que se mete na água para controlar o pH, um caminhão com um logotipo, com este logotipo assim de lado, portas abertas e 2 gajos a mexerem pozinhos em sacos com pozinhos brancos, não chama nada a atenção. Portanto, daí até o Filipe me estar a ligar, dá aqui a polícia, os gajos estão presos, aí os cães, estamos a tirar a roupa toda para o ar. Lá liguei para o despachante, não sei o quê. Pronto, depois lá passámos a fronteira no dia a seguir. Na Grécia, um monte de pessoas paradas no meio da estrada, a dada altura, o que é que se passa? Alguém foi atropelado, não sei o quê. Quando nos aproximamos, refugiados. 30, 40 pessoas, homens, mulheres, crianças, velhotes, não sei o quê, pelas feições e tal, suspeito Síria, qualquer coisa ali daquela zona. O pessoal desesperado a tentar entrar dentro da parte de carga, do caminhão, e lembro perfeitamente de uma menina da idade daquele amigo com um casaquinho de malha cor-de-rosa, não sei o quê, a chorar, baba e ranho, com aquele choro aflitivo. Situações dramáticas. E um gajo vê uma coisa daquelas e é tipo, porra, esta malta, basicamente, imaginemos a vida que eles tinham para pegarem tudo o que têm, pôr dentro de um saco e olhem, metem-se à estrada. Para onde é que a gente vai? Pois não faço ideia. Logo se vê. Portanto, essa viagem foi absolutamente inesquecível. Pronto, isto tudo para dizer que saímos na quinta-feira de manhã de Istambul, passámos por isto tudo, a nossa filtração faleceu, mas tínhamos um gerador lá, se recuperou tudo, não é? Chegámos na madrugada de quarta-feira a Madrid, 6 dias depois, a palestra no Sabugal foi ao ar. Partimos com 15 raias, com quantas é que chegámos? Quem é que mandou em palpite? 3. Credo, pouca confiança no nosso trabalho. 12 raias. 12 raias, 16, Então, 17 nasceram duas pelo caminho. Do melhor. Pronto, portanto, essa foi assim a minha aventura mais recente, mais maluca. Quando eu fizer a apresentação. Quando eu fizer o Sex, Sharks e Rock and Roll, tenho muita aventura dessas para contar. Ok. Um dia, quando estiverem para chorar para maturar outra vez. Já estou a escolher o calendário. Muito bem. Então, a última só, Sim, da sim. minha parte. Como é que um jovem biólogo com a
passada com os amigos. Sim, vamos lá ver. A tal outra apresentação que eu Ok. farei um dia, se tiverem pachorra para me ouvir, conta isso tudo, de forma ok. cronológica. Pronto. Não, mas eu posso, eu dou um resuminho rápido. O negócio online da lingerie e afins começou, fez na segunda-feira passada, dia 15 de maio, 27 anos. Na lua de mel do meu primeiro casamento, que portanto vou no terceiro, mas nunca é o último. Mas dou muito bem com as minhas antigas parceiras, somos super amigos. Mas pronto, no meu primeiro casamento, lua de mel em Londres, fizemos umas compritas, daquelas compras que se fazem na lua de mel, e puseram um catálogo no saquito. E eu à noite estava no quarto a ver o catálogo, tinha coisas que eu queria ler, não é? Que ias ler um catálogo na lua de mel, pá? Não estás a atualizar. Depois eu explico. Eu sou mais velho e eu faço o desenho. E o catálogo lá tinha umas letras pequeninas. Se quiser ser revendedor dos nossos produtos, telefone para este número, não sei o quê. Epá, eu sempre fui um gajo ambicioso. Estava com um ordenado simpático no assinário e tal, mas virei para o Leonor, isto era um negócio... Pronto, e assim começou. Antes da internet, em 96. Com anúncios no Diário de Notícias e no Correio da Manhã, naquelas páginas macacas, em que a pessoa recortava o anúncio, colava num bilhete postal, mandava para nós, eu mandava o catálogo, a pessoa mandava aí Para a empresa, mandavas para a empresa, portanto, tal e qual. postal daqueles abertos e tal. Tal e qual. E a pessoa eu mandava o catálogo num envelopezinho e não sei o quê, pronto, epá, e o negócio explodiu, o ruído deu uma ajuda preciosa quando nós, finalmente, quando a internet se tornou na loucura que é hoje em dia, portanto ali em 99, 2000, 2001, registámos o domínio alalunga.pt, desafio-vos a explicar porque é que a empresa se chamava Alalunga. Eu já sei porque já li o livro. Isso, exatamente. Alalunga Lingerie. Alalunga Eu sei o que é a alunga. é o nome científico do voador, do atum voador, que é o Tunus alalunga, que tem esse nome porque tem umas barbatanas enormes. E, portanto, em latim, alalunga, barbatanas muito grandes. Pronto. Ou membro enorme. Quando a Leonor sugeriu o nome, meu amor, eu acho que isso é uma excelente ideia. Portanto, Claro. E tal e qual. E assim ficou. E alalunga lingerie, até porque a palavra rolava bem, as palavras rolavam bem. Epá, 2000, 2001, 2002, eu tive a sorte, que é mesmo só sorte, não foi desenhado, de apanhar o início desse comércio macaco em Portugal. E vendia diretamente ao público, mas também vendia a comerciantes com uma margem muito mais pequena. Pá, tudo o que é loja maluca deste país, quer virtual, quer física, nós éramos os fornecedores. Comprei o meu primeiro carro maluco, não sei o quê, portanto ali o 2000 a 2006, aquilo foi uma doideira que não nos passa pela cabeça. Eu faturava mais daquilo do que do Oceanário e da escola de Peniche e da Flying Sharks, tudo junto. Depois pronto, depois a Amazon, etc., tornou-se também no monstro que é agora e deixei de ter... Do boom demográfico. Sim. Portanto, houve ali uma altura maluca e depois pronto, caiu. Hoje em dia já não vendo nada. Mas a primeira palavra do título vem daí, porque depois isso deu para muita história maluca, mas muita mesmo. E é isso. Portanto, foi tudo acidental, de certa forma. Yeah. Muito bem. Se tiverem mais questões, estou. Ainda não falaste do rock and roll. Muito bem. Eu gosto de tocar bateria e quando estava no Oceanário tínhamos uma banda que, com o nome sui generis, era dos Choques com Pinta. Completamente genial. O Gonçalo David Nunes era o nosso baixista, filho do João David Nunes, da rádio, e pronto, e tenho aí muita fotografia dessas macacadas. Não há mais questões? Estou por vossa conta. A situação de chegar com as carcaças dos tubarões e Sim. com as barbatanas, Ok. de chegar com a carcaça e com a barbatana ao Porto. O que é Sim. que isso prova? Posso ter feito o finning no local, não é? Sim, O animal sim, pode ter sofrido e eu entrego a barbatana aqui. Sim, mas as quantidades são diferentes, pá. Não, Sim. há um Bom, mas eu percebo a Mas eu posso pergunta. entregar O iguais. animal é consumido. Se O animal acaba por ser as consumido, quantidades é como baterem certo, portanto, a lei antigamente era exatamente essa. Ou seja, se eu entregar, sei lá, 10 carcaças e 20 barbatanas peitorais, 10 barbatanas dorsais, tranquilo, não há stress, porque, pronto, correspondiam. O problema era que a malta desembarcava 10 carcaças e
79 barbatanas. Pronto, esse é que era o problema e foi contra isso que se lutou durante muito tempo. Hoje em dia, para evitar os abusos, porque lá está, às vezes a malta descarregava 10 barbatanas, ou 10 carcaças, e tinha descarregado as barbatanas no Gana, portanto não dava para controlar. Isso é que se lutou muito para travar, portanto, o não se conseguir controlar. E hoje em dia, para evitar os problemas, as barbatanas têm que vir agarradas à carcaça. E um gajo pode cortar em terra, não há stress, mas a lei tem de desembarcar com as barbatanas. Presas ao Presas, corpo. pronto. Os gajos podem dar tipo um golpito para ser mais fácil dobrá-las e tal, mas têm que vir ainda agarradas. Depois a terra é só dar ali uma facada e arrancar. Yeah. Muito bem. Ora bem, Muito isto bem. é um exemplo brilhante que bom, o resultado final é muito melhor que a encomenda. Não, é verdade. Agradeço o coração em meu nome pessoal, em nome de todos nós. Bom, eu já tinha pedido 2 palestras, eu imaginei que isto ia dar pano para mangas. Mas é isso. É isso. João, o meu muito obrigado. Em nome de todos nós, de todos aqueles que estiveram presentes e, enfim, gostaram que tivessem sido mais, mas o convite foi feito. Tranquilo. Para aqueles que nos vão acompanhar em casa, olha, façam como eu, comprem o livro que eu já comprei. E estou muito felizardo. Comprei 3, ok? Muito obrigado uma vez mais. Não, obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ter que fazer um tempo de muito obrigado. Os meus livros, faz favor, autografados. Já está. Foram pagos antecipadamente.